A sua apresentação será em torno dos exercícios do retrato, entre o simbolismo, a tradição da luz e das referências impressionistas do artista. Obrigado. Bom, eu tenho que começar por agradecer toda a confiança depositada em mim da equipa Sousa Lopes e do Museu do Chiado, o Carlos Silveira, a Maria, e é um prazer estar com a Filipa Vicente, que não nos conhecíamos muito bem, mas parece que já nos conhecíamos há muito tempo. Bom, eu vou-me centrar, enfim, é um bocadinho o desafio que foi lançado mesmo no âmbito do catálogo, falar um bocadinho de um trabalho ao nível do retrato, sobretudo, e de um retrato de complicidades muito particulares, que era muito o retrato do mundo feminino. De certo modo, a lógica desta combinação de conferências tem muito a ver com esse lado feminino. Primeiro aqui diria em referente de pintura, a Filipa ir falando mais do lugar da mulher na sociedade portuguesa enquanto pintora e para lá disso, mas isso estou-me a adiantar, não sabendo muito bem. Tentando um bocadinho falar daquilo que seriam, passando um bocadinho pelas fases do pintor, centrando nesse tempo, sobretudo na ligação à sua primeira esposa, não é? Não digo primeira companheira, mas nem primeira grande modelo, que era a Guite, mas falando ainda também de outros tempos do retrato. Estamos aqui, por exemplo, perante um quadro de dimensão simbolista, literária, mas em que foi a prova de bolseiro dele, 1907-8, quando ele está envolvido com esta pintura. No fundo, aquilo que o levou para os anos de Paris, de certo modo que estaria aqui a cumprir, ele nunca abandonará Paris e andará sempre numa relação cá e lá. A aproximação ou vínculo àquilo que vai ser o diálogo que eu vou propor tem a ver com este perfil que aparece aqui do lado direito, nesta ondina do lado direito, que corresponde a uma modelo, companheira do pintor nestes tempos de Paris, e que de certo modo estariam praticamente até à Primeira Guerra Mundial. As guerras, infelizmente, provocam afastamentos, distanciações, provavelmente criam novos amores, mas sobretudo acabam com muitos amores, criam chamadas separações, não é? Há sempre o filme da Casa Blanca para falar desses amores separados provocados pelas guerras. Este primeiro modelo, no fundo, acompanha um tempo do Sousa Lopes com este ambiente simbolista, que era um ambiente que derivava de grandes mestres que ele tinha tido aqui na Academia, que era mesmo aqui ao lado. Aliás, somos vizinhos. Esta ligação, esta proximidade com o Museu do Chiado, que no fundo é uma cumplicidade que o próprio Sousa Lopes também estabelece na sua vida, com a sua entrada na Escola de Belas Artes e depois o seu tempo de diretor do museu, deste museu. Mas estava-me a referir a essa ligação aos seus, sobretudo, os seus grandes mestres, eu diria assim, desta referência simbolista, e que são referências maiores do simbolismo na pintura portuguesa, que são o Luciano Freire e o Veloso Salgado. Vocês têm obras do Luciano Freire? Creio que sim. Paisagens de ambiente simbolista do Luciano Freire, e também importantes obras mais de uma espécie de classicismo histórico de ambiente simbolista do Veloso Salgado. E essas referências estão aqui, até nesse domínio literário, que eu diria que ele nesta ligação, numa ligação à luz e ao retrato, ele vai se afastar exatamente por volta destes anos, mas irá reencontrar noutros tempos e noutras facetas. Vamos encontrar este modelo, por exemplo, num quadro de retrato de corpo completo,
aqui podemos falar também das modas, das modas femininas que estão a ser alteradas neste tempo, deste lugar da mulher também na sociedade, e que encontramos, inclusive, aqui o mesmo perfil, como se ele passasse de um quadro para o outro, da mesma figura. Um quadro que nos fala já de outra dimensão, sendo a mesma modelo, mas que nos fala de uma espécie de entrada da luz, que eu acho que é muito importante no mundo do Sousa Lopes. Eu digo que não é só a energia da luz, mas como a energia da luz alimenta a energia do gesto, que depois se associam no mundo do Sousa Lopes. Está aí o nome de Albert Besnard, um homem que faz ali uma espécie de ponte entre o impressionismo, questão muito francesa, como sabemos, e o fauvismo, que é o primeiro grande movimento, as primeiras vanguardas que acontecem em França. O grande nome é o Matisse, desse tempo fauve, as esferas da cor, como se chamavam. Normalmente coloco o Besnard um pouco nessa mediação. Diria também que isso deixa marcações no Sousa Lopes, e eu colocava também este interesse pela luz no Sousa Lopes um pouco nessa também mediação, nessa ligação, até ajudando-nos, se calhar, a perceber cumplicidades entre o impressionismo e esse fauvismo. Aliás, se nós fôssemos ver o percurso do Matisse, ele andou a experimentar coisas impressionistas e pós-impressionistas poucos anos antes do rebentar do fauvismo. Neste sentido, o corpo aparece aqui naquilo que eu chamaria um falso retrato. Não é o rosto que lhe interessa, é esta presença corporal e, sobretudo, ela enquanto resultado de efeitos de luz. O modo como estes brancos, esta claridade, ali está muito amarelado, peço desculpa, não coincide com o que eu tenho aqui no ecrã, penso que há ali demasiado amarelado comparando com o real, mas o branco deste vestido torna-se um reflexo de sombras de cor, digamos assim, de várias cores, de amarelos, de azuis, de verdes, etc., alaranjados, que se estendem para o rosto numa zona de outra sombra, mas ainda cor, que no fundo era um trabalho que era, eu diria, o banal dos próprios impressionistas, esta consciência de qualquer sombra é cor. Portanto, o falso retrato aqui, já em 14, um quadro que neste prazer da luz na relação com o corpo também, somente foi quase uma espécie de despedida que, se calhar, na vida do Sousa Lopes houve com esta sua primeira grande modelo, digamos assim, e que marca uma fase da pintura. A segunda fase, aqui a importância das suas paisagens, que fizeram parte desta descoberta da cor, desta efervescência da cor, a expressão que o próprio Sousa Lopes chegou a citar. Houve vários ciclos, o de Veneza é um dos mais elogiados nesta descoberta da luz-cor. Aqui uma relação, eu exploro no texto, já agora os textos que aqui aparecem são em geral decalcados da minha tal contribuição para o catálogo, são pequenos trechos, digamos assim. Há uma curiosa comparação, ela é lançada pelo professor José Augusto França, esta comparação entre este efeito de luz de Sousa Lopes com também um dos grandes pintores da Escola do Porto, também de marcações simbolistas, com outras transições também para interesses pela luz, que eram António Carneiro, com esta Sinfonia Azul, Maria, que era a filha, que ele tinha uma grande admiração pela filha, e achei curioso esta diferença entre o jogo da luz do Sousa Lopes e esta do António Carneiro. O Sousa Lopes lança-nos de facto um mundo de tonalidades plurais na efervescência e no dinamismo da cor. Enquanto que o António Carneiro, isto é uma marca do António Carneiro, se calhar dando um ambiente mais introspectivo, mais melancólico, há um domínio tonal. Aqui é muito azulado, conhecido também por uma espécie de violetas muito claros,
que também marcam muitos dos ambientes cromáticos das suas paisagens. Portanto, este encolhimento dos timbres, quase a timidez, eu diria, a intimidade está ali, triste sabor simbolista, não é? É este sabor simbolista de tristeza, eu diria, que está aqui mais no António Carneiro, enquanto esta outra libertação, esta outra explosão, quase podemos dizer, de cor, esta dimensão mais extrovertida que nos oferece o mundo Sousa Lopes. Mesmo fascínio pela luz, numa mesma origem, enfim, simbolista, que é sempre um movimento também muito plural, mas que tem aqui duas direções diferentes, digamos assim, no mesmo fascínio pela luz. Sabemos que houve este mundo, e estou a pôr este mundo em contraponto, este, de facto, é uma das grandes marcas do Sousa Lopes e aquilo que o torna uma das referências nacionais e não só. Vai ser a conferência do Carlos Silveira, um dos comissários com a Maria, na próxima quinta-feira, não é? Que é um pintor que se oferece para estar nas trincheiras, para fazer ali uma documentação visual direta da própria guerra. Esta última grande guerra de trincheiras, a Segunda Guerra já será outra coisa, mas isso deixamos para quinta-feira, onde aparecem especialistas, inclusive de estratégia militar, de história de estratégia militar. A minha questão é, depois desta despedida, deste mundo de cor, desta intimidade, ao mesmo tempo que é uma explosão de cor, temos esta entrada, esta aproximação aos infernos da guerra. No meu texto eu faço uma analogia, essa que eu quero aqui explorar com estas imagens. Quando vamos entrar nos anos 20, são os anos loucos, o tempo da Art Deco, o tempo do jazz, o tempo do chamado regresso à ordem, que é um regresso à ordem que no fundo pode ter para nós dois sentidos. É o regresso à ordem depois da guerra, mas também é o regresso à ordem depois das vanguardas artísticas. Curiosamente, o Sousa Lopes esteve mais próximo da guerra e menos próximo das vanguardas artísticas, mas encontra na superação de uma e outra, se calhar, uma das suas grandes atualidades na década que vem a seguir, que é os anos 20. Porque nesse processo de moderação do próprio modernismo, eu diria que ele encontra um lugar mais adequado para si próprio. Isto foi sempre a oscilação, se quisermos, do próprio lugar do Sousa Lopes, se quisermos, na arte portuguesa, nas suas referências ou nas suas ligações internacionais deste tempo, que é o lugar do Sousa Lopes nesta, talvez, não digo ambivalência, se calhar ambiguidade, numa necessidade de moderação que foi a dele, na relação com essa modernidade. Ou seja, não é um pintor que ficou agarrado ao passado. Aliás, vemos como ele se separou da face simbolista logo para outros interesses, como ele já estava a levar a cor e o gesto a algumas aproximações modernas, mas de facto houve sempre uma moderação que ficou nos escritos dele, que ficou nas suas estratégias enquanto diretor do museu e, sobretudo, ficou na sua própria obra. Os anos 20, no fundo é a minha posição, se quisermos, os anos 20 acabaram por fornecer, na história da arte moderna portuguesa, um lugar adequado para o Sousa Lopes. E no âmbito do retrato, que é aquilo que vamos ver, encontramos, sobretudo, duas propostas, que estão ali na sala seguinte, duas propostas que tornaram grandes ícones da história do retrato moderno em Portugal e, sobretudo, na história destes anos 20. É um pouco esse diálogo que eu vou agora abrir. É a Guite que ele conhece no seu regresso a Paris, enfim, ali logo nos finais da guerra, logo no pós-guerra. Neste caso é 1920. 1920, logo no pós-guerra.
e de que se vai tornar-se um modelo privilegiado, no fundo substituindo a outra modelo que ele já não reencontra. Ao reencontro ela estava diferente, penso que foi isso, não é? Não se sabe muito. A Guite vai ser a sua companheira, a sua esposa e esta modelo adequada. E este modelo adequado também vou tentar explorar. A minha tese está expressa, o regresso à ordem, após as vanguardas que não foram questão sua, e do regresso à ordem do pós-guerra, que foi a compensação de algo de que ele se tinha aproximado. E é nesse regresso à ordem que, enfim, é a minha expressão, que ele encontra essa modernidade que, assim, vinha ao seu próprio encontro. Acho que é interessante a cumplicidade que se estabelece, a cumplicidade de Guite, Sousa Lopes, modelo referente, pintor, quem olha é olhado num mútuo olhar. Eu acho que estas gravuras e estes desenhos são o primeiro retrato dessa cumplicidade e que se calhar nos ajuda a entender muita da força dos retratos dos anos 20. Eu inclusive criei aqui este texto, peço desculpa, está um bocadinho longo, tem a ver com um fascínio que estes estranhos retratos e postos em gravura, que é também, como sabemos, uma das grandes marcas do Sousa Lopes, ele, de facto é das grandes figuras da história da gravura em Portugal, em vários registros. Cabeça egípcia, a expressão maliciosa, a própria pose que aparece no desenho seguinte, que é esta pose em desafio para o próprio pintor, que eu acho que resulta dessa cumplicidade e que se torna um diálogo entre os dois. E muita da modernidade, provavelmente, que vamos encontrar no Sousa Lopes destes anos 20, para lá desse modernismo que vem ter com ele, passa também por esta proximidade desta mulher que veio ter com ele também e que lhe fornece, naquilo que era a modernidade dela enquanto mulher, que é outra história, mas que ela também traz uma modernidade mundana, com algum exotismo, que o José Augusto França gosta sempre de sublinhar, que a beleza dela, muito particular, trazia, e como isso se projeta, eu diria também, esse lugar de mulher moderna que a Guite trazia, também se torna cúmplice da modernidade destes retratos que ele nos vai apresentar como ícones para os nossos anos 20. Aqui interessou, de uma forma particular, a maneira como estes limites de estranhas posições, de estranhas expressões, colocam em desafio até a própria ideia de retrato. Não é? São fugazes estados psicológicos que invadem, arruinam a serenidade do rosto e aquilo que é a marca da sua identidade. Portanto, colocam no limite a própria identidade do rosto. Evidentemente, nos quadros mais mundanos e elegantes que vamos encontrar, não se vai tão longe, mas eu diria que sentimos ainda este desafio aqui extremado, ainda presente nesses retratos. Portanto, aqui, a dimensão peculiar, aqui um dos retratos de corpo inteiro, que há bocado exatamente ele explorou na outra modelo. As modas mudaram, não é que a moda do pré-guerra já não anunciasse já havia algumas libertações do espartilho, como se costuma dizer, que se tornaram a grande questão dos anos 20, década Chanel, este cabelo dela, este penteado, que se tornou famoso na altura, ela que ainda radicaliza até um pouco esse penteado, pela Louise Brooks, uma famosa atriz do tempo, conhecida por esta moda e que entrou em Portugal através da Beatriz Costa, que se zangava quando alguém copiava o seu penteado. Só podia ser dela, embora ela fizesse parte de uma moda nascida em França, segundo parece, nessa França, evidentemente, onde
Guite e Sousa Lope se conheceram. Vamos aos retratos, são 2 retratos como referências maior que nós vamos ter. É este retrato onde se compõe uma oscilação. Há aqui um exercício de uma espécie de elipse em que o corpo se move na sua relação, na sua oscilação dos braços, dos ombros, que cria um efeito circular que depois se suspende no retrato e no olhar e na frontalidade do retrato, que é sempre, não podemos fugir a isso, um elemento de peso numa pintura. Se um pintor não está atento ao olhar, desequilibra a pintura. É um momento sempre, num rosto, é sempre um momento que marca um peso ou um eixo marcante no interior de uma pintura. Aqui temos sobretudo essa frontalidade. Os negros e os brancos, esses brancos de que ele já tinha percebido como força de exploração de nuances cromáticas, aliás, numa velha tradição de Manet e Monet, que já tinham, enfim, que faziam parte da tal escola francesa. Portanto, aqui a pose, a cumplicidade pintor-modelo, uma cumplicidade, de uma intimidade, contudo, aliás, é curioso, não há propriamente uma nudez posta, isto não entra, isso ficou lá entre eles. É outra cumplicidade que se joga aqui, que é a cumplicidade do entendimento dessa pose, ou se quisermos, desse gesto pose da modelo, com o gesto construtor da pintura do pintor. E, no fundo, para dizer que, de certo modo, sintetizando, a modernidade do Sousa Lopes não pode pôr de fora este jogo, esta presença também da própria modelo. Um caso, talvez, dos mais marcante, possivelmente, sempre discutível, é esta blusa azul. Porque o azul e a blusa se impõem, porque há uma frontalidade austera, rara, e aqui é a inversão dos outros gestos esgares que desafiam o limite, entra aqui no seu avesso, no seu contrário, que é uma espécie de negação do gesto, numa simetria rigorosa, de um olhar extremamente frontal. A frontalidade desse olhar, não é, que nos vinca numa perpendicularidade ao próprio quadro, que depois desliza pelo corpo, que se fecha nos braços, novamente os brancos, novamente poderão ver depois o quadro com nuances que aqui são menos explícitas, e de uma mancha ágil com que ele trabalha aquelas luvas, que se fecham o próprio descer do quadro e parecem querer subir e que nos devolvem, nesse sentido, a olhar. Esta simetria só é perturbada com... Eu disse que é, quer dizer, uma espécie de vibração, de trepidação sem origem, porque não se percebe bem porquê, que é aquela cabeleira postiça que ela tem, que lhe rouba o tal penteado à Louise Brooks, que do nosso lado esquerdo parece esvoaçar, pode ser apenas uma posição que ali está, mas cria eu diria, o único momento de desequilíbrio que este quadro, pequeno toque, não é? Mas que se evidencia na lógica do quadro. A moda entre o cabelo disfarçado por o penteado de Louise Brooks e com esta brincadeira quase, esta provocação, é o gesto, no fundo, está aqui, peço desculpa, a cabeleira postiça, e depois toda uma moda típica dos anos 20, estes mesmos colares compridos que se abanavam a dançar muitas das danças da década. Algumas relações possíveis daquilo que foram quadros, vou tentar ser muito sintético, quadros marcantes deste tempo, da aproximação ao feminino, por vezes no caso do nu, e temos aqui dois
dois grandes nus da história da pintura portuguesa, da nossa arte moderna, feitas para o Bristol Club, do Eduardo Viana. O Eduardo Viana é uma espécie de marca, de referência maior de uma das marcas da pintura portuguesa dessa época, que é a influência de Cézanne, que não é a de Sousa Lopes. Portanto, ele não está nesta linha. E que marcou uma série de pintores, Abel Manta, Dórdio Gomes, portanto, criou ali um núcleo que tinha, nesta década, considerado sempre visto, assim como o José Augusto de França, o Lance, enfim, como a grande questão da pintura portuguesa na altura, o Eduardo Viana. Deste duplo nu, um pouco de frente, de costas, de Eduardo Viana, temos outro do Almada Negreiros, famoso caricaturista, famoso futurista, e já na história também da nossa literatura, nos desenvolvimentos do Orfeu, futurista na literatura, futurista também numa dimensão performativa com o Santa Rita Pintor, e que se torna mais pintor nestes anos 20. O que ele fez de pintor nos anos 10, eu diria, pouco ou nada interessa, e começa a interessar exatamente nesta década. O que ele faz, as duas obras que faz para a Brasileira do Chiado são já a referência grande desta década. Aqui, este nu que contrapõe àquilo que era o projeto do Eduardo Viana. Se o Eduardo Viana era Cézanne, aqui temos, eu chamei-lhe a odalisca da Arte Déco, à portuguesa, digamos assim, esta nudez extremamente linear contra a construção da mancha à Cézanne de Eduardo Viana. Este também não é o mundo de Sousa Lopes, portanto, Sousa Lopes estará fora destes poentes dos nossos anos 20, as referências terão que ser outras. Reflexões, enfim, vou passar à frente, dessas diferenças, dessa fuga ao signo Cézanne e essa marca puramente linear e de superfícies demasiado lisas no interior desse domínio linear. Talvez a referência maior também dos grandes retratistas da época e também dos grandes ilustradores do tempo sejam os trabalhos do António Soares e, sobretudo, esta Natasha. Bailarina russa, mulher mundana russa, que terá passado por Portugal, aqui com este jogo entre negros e brancos dominantes, nos aproxima mais daquele primeiro retrato que nós vimos dos anos 20 da Guite, com uma mancha um bocadinho mais áspera no António Soares, um bocadinho mais ágil, mais veloz com as influências francesas que ele trazia no Sousa Lopes. Aqui outros quadros do António Soares. E isto, enfim, deixo aqui algumas referências daquilo que foi, no fundo era isso que a Guite também oferecia de modernidade, enquanto referente aos quadros do Sousa Lopes, que é este lugar da mulher nos anos 20, e que devora também os magazines, também eles modernizados nesta década, ou no pós-guerra, enfim, que vai buscar muito dos humoristas que tinham feito uma renovação da caricatura portuguesa e da ilustração portuguesa nos anos 10 e que aparecem fizeram muitas exposições nos anos 10 e aparecem a fazerem publicações nestes anos 20 e a criarem um novo imaginário, se quisermos, um novo grafismo com outro poder de síntese e com outros referentes. Eu costumo dizer que nestes anos 20 a representação da mulher tem uma dimensão mundana que não tinha nos anos 10 e que volta a deixar de ter nos anos 30, porque aparece o António Ferro e o António Ferro volta a querer varinas, mulheres de pescadores, etc, etc. É este lugar, digamos assim, a espreitar muito Paris, certamente, que a Guite, de certo modo, está a oferecer também como modelo esta dimensão cosmopolita, se quisermos, para o mundano não ser mal lido,
esta dimensão cosmopolita moderna que Guido está a oferecer também ao mundo de Sousa Lopes. Enfim, o Barradas foi um dos heróis, enfim, seriam vários. A questão dos banhos também é interessante para esta década. Aliás, a Guita aparece supostamente na costa da Caparica, que parece que era uma das praias privilegiadas do casal, onde o Sousa Lopes começou a pintar também pescadores, não é? Mas vem sobretudo na ressaca da guerra. A Maria teve-me a esclarecer isso há bocado. Na ressaca da guerra vai, de certo modo, recuperar o sol. Algo bom que nós ainda podemos oferecer ao mundo. Recuperar o sol, e é a costa da Caparica um lugar de referência para onde o casal vai. Há, de facto, ali alguns quadros onde esse encontro se faz, porque é também uma curiosidade dos anos 20. Aliás, a arte vai também manifestando esses tempos, que é o fascínio pela praia, e que aparece muito nestas revistas mundanas. Há muitos artigos sobre as praias, e que já não é a praia dos finais do século XIX. Há uma grande descoberta da praia nos finais do século XIX, que aparece, por exemplo, na pintura do Marcos de Oliveira, que é uma praia em que se vai vestido, leva-se chapéu de sol, há muitas barraquinhas, os pescadores estão lá ao lado, e nós não mergulhamos, estamos só a espreitar, a receber os ares da praia. Esta é já outra, começam a história dos fatos de banho, é o mergulhar na água, é apanhar banhos de sol e não ter medo do sol. Começa aqui, se calhar, a praia que nós hoje vulgarizamos, se quisermos, e que já vendemos para o estrangeiro. Uma nota, Guido faz parte, então, também dessa dimensão, se quisermos. Aqui o Tagarro, que faleceu nos finais dos anos 20, no início dos 30, e que era uma das grandes promessas também. E para fechar, este enquadramento, isto é mesmo o final do meu texto, do modernismo tranquilo, modernismo feliz, foi uma exposição que houve aqui, e com esta expressão feliz, modernismo moderado, apenas moda, seja o que for, mas numa recusa de ser radical, apesar de tudo uma modernidade, que é aquela que está inscrita também no Sousa Lopes, que a pintura sem excessos quis, e que esta relação com a Guite acabou por, eu diria, facilitar, pelo menos. Mas também digo que, e por isso é que a modernidade veio ter com ele, as culpas da modernidade, da tímida modernidade do Sousa Lopes, pelo menos nestes anos 20, está em sintonia com aquilo que é a arte portuguesa na altura. Portanto, ele não fica fora de jogo, diria. E estes dois retratos, que são duas grandes referências do retrato em Portugal, disso seriam. Este retrato, sobretudo a blusa azul, fez lembrar um famoso autorretrato, e que é, quando houve uma grande exposição do autorretrato na Culturgest, e se pudermos um pouco avaliar os grandes autorretratos da arte portuguesa, este era um dos grandes autorretratos da arte portuguesa. Curiosamente, havia outro também muito bom, há um também muito bom do Tagarro, que acabámos de ver, que é este da Aurélia de Sousa. Se calhar está aqui um paralelismo também nesta frontalidade de olhares, de um papel da mulher na sua entrada, enfim, uma vinda de fora, outra, uma mulher do Porto. Também de infância tem origens um pouco imigrantes, a família veio da África do Sul, da Aurélia de Sousa. Sim, ela nasceu no Chile. Ok, obrigado. O pai era... Obrigado. Da África do Sul foi o Fernando Pessoa, não é? Mas é que ela passou parte da infância fora, nasceu mesmo então no Chile. De certo modo, abrindo aqui o caminho para a apresentação da Filipa. O caso da Aurélia de Sousa eu vejo sempre como um dos mais dolorosos casos de entrada da afirmação da mulher na arte portuguesa.
muito da pintura dela reflete esse difícil lugar da mulher como pintora. Eu vejo isso no projeto dela. E o autorretrato é essa reflexão. Este retrato espantoso, datado de 1900, é esse olhar desafiante. E a minha curiosidade é exatamente, que é uma questão que, enfim, que me foi interessante também, ao estudar a arte portuguesa do século XX, porque acho que somos um caso impressionante de afirmação de mulheres pintoras. A seguir a Aurélia de Sousa, começamos a ter logo na geração modernista alguns casos. Mili Pessoas, a Sara Afonso, Ofélia Marques, e um grupo que se criou à volta da mulher do António Ferro, peço desculpa, a Fernanda de Castro. Temos o caso impressionante da Vieira da Silva, temos Paula Rego, Helena Almeida, Lourdes Castro, até agora o caso da Joana Vasconcelos. E não sei se elas não ultrapassaram os homens já, ao longo desta viagem do século XX. Discutível, enfim. No tempo da Aurélia, isso ainda era uma estranhador. Há um retrato, primeiro peço desculpa, Filipe, há um retrato da coleção do museu, que eu acho que é um retrato impressionante aquilo que eu estou a dizer. E já fecho novamente com a Guite, que é um retrato dela no ateliê, em que não se vê o rosto. Um retrato sem rosto. Ela fecha o rosto, ela fecha numa dor estranha do mundo castanho. Não é propriamente o mundo cromático da Aurélia de Sousa, que se abre. A janela está fechada, mas à frente da janela está o quadro. O quadro fornece a cor. Tudo o resto é sombrio. Naquele espaço fechado, aquela estranha prisão que aquele ateliê se parece tornar. Parece uma cela, no sentido religioso e laico do termo. Peço desculpa. Este quadro, curiosamente, criou um fascínio impressionante do Columbano. O Columbano é que pede para o quadro ser comprado, não é? Porque, para já, aqueles castanhos lembravam, de certo modo, o Columbano, não é? E aquela tristeza, aquela intimidade era muito do Columbano. Eu estou a sublinhar a outra leitura, que é a mulher pintora a refletir com uma estranha dor que esse quadro manifesta o lugar da mulher pintora. Este é já um quadro com outra conotação, eu diria também de desafio, em que ela oscila. A Guide fornece o outro lado das mudanças do lugar da mulher já estou a ocupar muito aqui o lugar da Filipe, do lugar da mulher ao longo deste século, e que no fundo estes anos 20 são talvez das décadas, não será a única certamente, das décadas em que essa mudança teve. E passo à Filipe. Presidente agora a doutora Vicente, doutorada na Universidade de Londres, e que dedica a sua investigação a diferentes temas, em contextos coloniais, sobretudo na Índia colonial, mas investigação dedicada também a mulheres artistas e as formas como a história da arte as tem definido e estudado. E, portanto, esta apresentação é um pouco neste sentido. O seu convite também é sobretudo, a ideia de uma abertura a outros investigadores que não participaram neste catálogo ou nesta exposição, mas que poderão dar um contributo muito mais dinâmico e enriquecedor nestas conferências. Muito bem, muito obrigada, em primeiro lugar, à Maria de Aires Silveira. Agradeço o convite, também tenho esta alegria de encontrar o Fernando aqui e começo por interpelar, ou talvez por fazer uma pergunta que não tinha previsto tratar nesta apresentação, mas que talvez que são as perguntas que ponho àquilo que acabaste de dizer. E eu pergunto-me, muitas vezes, se a Aurélia de Sousa teria sido a Aurélia de Sousa se não tivesse ido para a Académie Julian em Paris, se a Vera da Silva seria a Vera da Silva se não tivesse ido para Paris, e se a Paula Rego não tivesse ido para Londres, e como ela própria o diz, e talvez ela seja a mais reflexiva destas artistas, no sentido em que pensa sobre o que é ser pintora e mulher e escreve sobre isso. E, portanto, por um lado pergunto-me isso, e por outro lado também muitas dessas mulheres que tu referiste, algumas tiveram e têm
tiveram um lugar na história da arte desde bastante cedo, mas outras talvez não. E muitas desta geração, mesmo a Lourdes de Castro e Helena Almeida, pergunto-me que idade é que elas teriam quando foram consagradas com grandes exposições retrospectivas, quer dizer, foram quando já estavam há várias décadas ou algum tempo a pintar, mas acho interessante este fenómeno e também me questiono sobre ele. E fico contente que tenhas acabado também com a Aurélia de Sousa, porque também voltarei a ela durante esta apresentação. E começo aqui, e foi também interessante, eu devo dizer que não sabia nada sobre o Sousa Lopes, vim cá há uma semana ver a exposição que adorei, também foi uma descoberta para mim. Aquilo que conhecia sobretudo o trabalho dele na guerra, porque também me interesso pelo Arnaldo Garcês, foram os 2 comissariados para ir representar a guerra, mas não conhecia muito mal todo o resto e portanto, fiquei muito contente de passar a conhecer. E em relação a estes, vimos muito esta ideia da mulher como musa, não é? Desde o primeiro quadro que mostraste e até aquelas representações dos Lusíadas, também muitas vezes mostram as mulheres nuas, com desta vez aqui era o soldado morto, mas em muitas representações históricas e míticas são as mulheres musas. E a mim o que hoje vou falar-vos precisamente sobre quando as mulheres, não enquanto representadas e musas, mas enquanto artistas. E só para explicar de forma muito resumida quando é que estas questões começaram realmente a ser pertinentes para a história da arte, temos que recuar umas décadas, aos anos 70, quando muitas historiadoras de arte, sobretudo norte-americanas, depois mais tarde britânicas e depois um bocadinho por todo o mundo, começaram a tentar identificar o que é que significava ser mulher e ser artista. E o que é que isto significava desde o século XVI, claro que estamos sempre a pensar no mundo reduzido na Europa, mas o que é que significava ser mulher e como é que podemos estudá-las e como é que podemos compreender melhor aquilo que fizeram e aquilo que não fizeram. E, simplificando bastante, mas o que é que essas historiadoras de arte, desde essa altura, começaram a encontrar? E eu posso dividir em 4 tipos de obstáculos. Por um lado, os obstáculos no acesso à educação, e eles são desde o século XVI ou XVII a dificuldade das mulheres em participarem em ateliês, e não é por acaso que a maior parte das mulheres nesse período são filhas de artistas, porque tinham um acesso mais fácil aos ateliês. Depois outro tipo de obstáculos que se prendem com a mobilidade, a independência, a liberdade. Depois, claro, os tais obstáculos familiares e subjetivos, os limites domésticos, conjugais, que são mais frequentes até no século XVI e muitas vezes se detectam quando os obstáculos óbvios já não são visíveis. Porque, por exemplo, quando pensamos nos obstáculos à educação, há países em que as mulheres não podem frequentar as escolas mais prestigiadas de belas artes. Isto acontece em Paris, até finais do século XIX, aparece também na Royal Academy em Londres. Mas, por exemplo, isso não acontece em Portugal, mas depois há outro tipo de obstáculos, portanto às vezes são mais fáceis de identificar e até de contestar aqueles que são óbvios, porque uma lei está escrita, e outros obstáculos são mais difíceis de fazer. E depois, claro, e esses também são os que me interessam muito e sobre os quais também se centra bastante o meu trabalho, que é quando a história da arte não é, quando as mulheres até durante a sua vida têm espaço, condições para produzir arte, não é? As tais condições de que falava a Virginia Woolf a propósito da literatura, em 29, na conferência que fez, a Virginia Woolf dizia: uma mulher para criar tem que ter a room of one's own, tem que ter o seu quarto. E o que é que significa ser o seu quarto? Tem que ter dinheiro, tem que ter um espaço, tem que ter tempo, portanto tem que ter determinados privilégios para poder criar. E aquilo que ela diz em relação à literatura também se pode pensar em relação à arte. Mas depois, mesmo quando isto acontece, a mim interessa-me ver os vários crivos que depois surgem na história da arte, ou seja, a história da arte
o que é a história da arte, no sentido, somos aquilo que nós escrevemos, ou seja, as pessoas que escrevem sobre arte, a crítica da arte nos jornais, quando as exposições são organizadas, aquilo que se restaura, aquilo que os museus compram, aquilo que os museus põem, aquilo que os prémios, quem dá prémios artísticos, quem é que seleciona para os prémios. Portanto, depois há uma série de crivos, e é isso que hoje em dia também muitas historiadoras de arte e historiadores de arte continuam a identificar, que são os tais tetos invisíveis no mundo da arte, mesmo quando aparentemente já estão ultrapassados todos os obstáculos óbvios. E agora, e aqui vou só mostrar-vos alguns autorretratos de mulheres desde o século XVI, XVII, XVII e XVIII. E sempre foi uma característica da pintura feminina, o autorretrato, e isso também não é por acaso, porque as mulheres não eram comissariadas por igrejas para fazer altares, ou eram menos. Por exemplo, a Lavínia Fontana, bolonhesa, foi comissariada, mas era muito mais raro, porque implicava movimento de deslocação, implicava uma equipa, implicava tudo aquilo que não era tão facilmente acessível para as mulheres. Portanto, as condições de produção artística, ou seja, a arte que foi feita por mulheres até recentemente, estava determinada também pelo lugar onde elas estavam. Portanto, no espaço doméstico era mais provável que pintassem as pessoas que estavam ao seu lado, interiores, que se pintassem a si próprias. Mas é preciso ter em conta que não era esta a pintura mais valorizada na época. Quer dizer, a pintura de história ou a pintura um retalho de igreja na Itália do século XVI ou XVII era mais valorizado que um autorretrato. Curiosamente, quando vamos aos Uffizi, só está exposto um quadro da Artemisia Gentileschi, mas na galeria dos autorretratos que os Medici colecionaram, aí já há muitíssimas mulheres artistas, século XVII, XVIII, Elisabeth Vigée-Lebrun, uma famosa pintora do século XVIII francesa, porque há essa tradição das mulheres se pintarem a si próprias, e depois também entra na categoria do curioso. Também houve alguma tradição de colecionar autorretratos de mulheres. Aqui mostro-vos uma pintora que eu considero extraordinária, que é a Sofonis Benguissola. Ela pintora, uma irmã também, portanto estamos em meados do século XVI em Itália. Mas é tal coisa, e quando se vão estudar as biografias, é por isso que quando se pensa nas mulheres artistas, é preciso pensar nas suas biografias, porque a Sofonisba e as suas irmãs eram filhas de um homem que se especialmente atento à educação das filhas, só tinha filhas e todas tiveram uma educação semelhante à dos homens. E, portanto, todas estas mulheres pintoras desta altura não são, é tal coisa, não é o tal gênio que vem ao de cima, são sim quase sempre a norma, são ambientes que favoreceram esse desenvolvimento e essa identificação dos seus talentos. Outra é a Lavínia Fontana, em Bolonha, que curiosamente foi uma cidade especialmente aberta a carreiras profissionais de mulheres. Outro autorretrato extraordinário sobre o qual eu poderia falar durante muito tempo, que é um autorretrato de uma mulher. Ela e o marido fazem esculturas em cera para os estudantes de anatomia de medicina da Universidade de Bolonha. E esta era uma tradição muito desenvolvida em toda a Itália durante este período, que é da escultura em cera. Mas ela depois representa-se a si própria nesta escultura, em que ela representa-se a si própria no ato de trabalhar, ou seja, num cérebro humano. Portanto, ela está no ato de fazer uma escultura, que era o seu trabalho anatómico. Depois há muitos exemplos, e isto também é outro dado importante. Para se fazer a história das mulheres artistas é preciso, às vezes, mais do que olhar para objetos ou para objetos visuais ou materiais, é preciso ir aos documentos escritos, porque muitas vezes os objetos não existem, por variadas razões, e também por essas tais estão enterrados mais fundo, porque não foram tão preservados, tão cuidados, tão reproduzidos, mas há muita documentação escrita, e por exemplo aqui há uma carta de uma inglesa pintora que escreve a outra pintora, a Barbara Bodichon, e que diz: como eu gostaria de ser um homem para poder pintar ali. Portanto, esta consciência
já existia. Portanto, as mulheres não podiam entrar na Royal Academy of Arts, mas nos anos 40 tinham consciência de como isso era um limite, porque, obviamente, esse é que era o ensino de qualidade e era o ensino gratuito. Portanto, só aquelas privilegiadas que podiam pagar pela sua educação artística é que o podiam fazer, mas claro que era em lugares menos prestigiados. E depois isto tinha implicações também nos espaços de exposição. Outro exemplo, isto está acessível, é muito fácil ler, mas é uma carta muito interessante, assinada por muitas mulheres artistas e dirigidas a cada um dos homens que fazia parte da Royal Academy. Portanto, a Royal Academy tinha os seus membros, eram só homens, e em 1859, uma data de mulheres inglesas escreve uma carta dirigida com o nome de cada um. Portanto, isto também vemos isto como estratégias também políticas que foram usadas na política durante este período, em relação ao voto, nomeadamente, que é a ideia de você, excelentíssimo senhor, venho por este meio apelar a que Vossa Excelência se sirva da sua influência enquanto artista para favorecer a nossa proposta de abrir as escolas desta instituição, Um dos argumentos usados é que, claro, em 69, quando inaugurou, eram raras as mulheres artistas, mas que agora já são muitas e elas assumem aqui, por um lado, têm melhores condições de estudo, depois é gratuita e por isso, quer dizer, há esta forma de pedido, não foi aceite e a resposta e o argumento para as mulheres não serem aceites foi aqui, como em muitos outros lugares, nomeadamente em Paris, foi o nu, a questão do nu. Portanto, numa educação centrada no desenho do modelo nu, era problemático que mulheres e homens partilhassem o mesmo espaço perante o nu, mas mesmo que fossem em espaços diversos. Depois, claro que surgiram alternativas. Em Paris, uma famosa escola que tinha muitíssimas mulheres artistas, porque aceitava mulheres artistas, foi a Académie Julian, onde a Aurélia de Sousa foi estudar. Mas claro, era mais cara, as mulheres pagavam mais do que os homens, não era tão prestigiada, embora muitos dos professores fossem os mesmos, da École des Beaux-Arts e da Académie Julian, mas foram as tais alternativas que surgiram para alimentar uma grande quantidade de mulheres que vinham de todo o mundo para Paris, nomeadamente durante esse período, para estudar. E, portanto, havia uma procura de profissionalização por parte das mulheres. E aqui um exemplo muito conhecido e absolutamente fascinante. Eu gostava imenso que este diário da Marie Bashkirtsev, ucraniana, fosse traduzido para português, porque ela... E aqui está ela num autorretrato também, porque a Marie Bashkirtsev foi aluna da Académie Julian antes da Aurélia de Sousa, portanto nos anos 80, claro, era uma aristocrata rica, ucraniana, que vivia em Paris, passava férias em Nice e que escreveu um diário. E nesse diário ela fala precisamente sobre os tais obstáculos, e agora vamos para o número 2 dos obstáculos que eu vos referi, que são os obstáculos subjetivos, que é a tal liberdade, a tal independência. E ela escreve: aquilo que eu desejaria era a liberdade de andar por aí sozinha, de ir e vir, de me sentar nos bancos das Tuileries, especialmente no Luxemburgo, de poder parar e olhar para as lojas de materiais artísticos, de entrar em igrejas ou museus, de andar pelas velhas ruas à noite. E é esta liberdade sem a qual uma pessoa não se pode tornar um verdadeiro artista. Achas que eu consigo usufruir daquilo que vejo sempre acompanhada como sou? E quando para ir ao Louvre tenho que esperar pela minha carruagem, pela minha dama de companhia ou pela minha família? O cérebro está atulhado por estes obstáculos estúpidos e deprimentes. Uma mulher que anda a passear sozinha comete uma imprudência. Esta é uma das principais razões porque não há mulheres artistas. Ou profunda ignorância, ou rotina cruel. Bem, ela morre. Mas, curiosamente, os diários tornaram-se tão populares na altura que foram traduzidos logo para inglês, portanto, logo no século XIX são traduzidos para inglês em Inglaterra, e ela também tornou ainda mais famosa esta Académie Julian, por ser aluna. E agora vamos para os terceiros obstáculos, que também, e falando na Sara Afonso, sim, a Sara Afonso começou por ter uma carreira artística, mas depois deixou-a. Isto é um tema sobre o qual não vou falar, mas que me interessa muitíssimo, que é o dos casais de artistas, casais heterossexuais, homossexuais, mas e das dificuldades de
construção de uma carreira literária ou artística quando ambos os membros do casal têm uma prática artística. E leio-vos esta frase que a Sara Afonso contou à sua nora no livro que ela publicou de entrevistas. Uma das razões por que deixei de pintar foi porque não tinha condições, não tinha um quarto para mim. E ela, curiosamente, eu penso que não está a citar a Virginia Woolf, mas eu acho muito curiosa esta coincidência. Aqui trabalhava o José, e o José escondia-me tudo, dizia que não podia ver coisas que não fossem dele, não era por mal que fazia isso, eram infantilidades. E eu dizia-lhe, quando vim viver contigo foi para viver bem, é para mais fácil viver mal do que viver bem, mas eu decidi a minha vida assim, não quero viver mal contigo. E esta é a narrativa de muitas... São estas coisas que é muito mais difícil de identificar do que a Royal Academy não deixar entrar mulheres, porque isto são aquilo que faz com que certos percursos não se consolidem, não prossigam, porque nas negociações afetivas, muitas vezes das nossas vidas, há escolhas que fazemos em que o género ou o facto de sermos mulher ou homem é importante em determinado período da história. E agora falemos da Aurélia a propósito de uma outra questão que me interessa muito, que é a forma como a crítica da arte ou a história da arte olha para as coisas de mulheres ou de homens. E é impressionante a crítica da arte. Há muitas mulheres a expor no século XIX, no século XX, muitas vezes até mais do que em muitas exposições contemporâneas. A Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa expõe muitíssimas mulheres, mas a forma como se escreve sobre as mulheres é diferente. Há em grande parte da crítica. Ou seja, esta ideia de uma arte feminina, mas uma ideia não problematizada, ou seja, não, isto é uma arte feminina porque ela só pintou flores, porque está sempre em casa e não estudou num sítio de boa qualidade. Não, é a ideia de que as mulheres, há características inatas que fazem com que as mulheres pintem de determinada forma e os homens de outra. E isso, eu tenho muitíssimos exemplos no meu trabalho, mas aqui não posso expô-lo, que é, muitas mulheres, quando são excepcionalmente boas, são consideradas masculinas, homens, até muitas vezes isto dito como um elogio, ou como, leiam aqui, nesta crítica dos anos 30, a este extraordinário autorretrato da Aurélia de Sousa vestida de Santo António, e com uma ambiguidade também sexual, diria eu, em que o crítico diz: parece ser, diante dos seus retratos das paisagens, algum inconfundível e extraordinário pintor. Raro lhe sentimos na tela aquela fragilidade feminina que se as toca de graça e suavidade, lhes faz desaparecer o cunho vigoroso e individual dos mestres. Não quer isto dizer que a artista fosse alguma figura hirta e seca, do tipo de certas velhas sufragistas inglesas que os caricaturistas tomaram à sua conta. Portanto, obviamente, ao mesmo tempo, esta necessidade de dizer que a arte é masculina, mas a artista não. E isto encontra-se em vários outros lugares, também em relação àquela pintura do Porto, uma pintura do Porto posterior, dos anos 30, 40, também, ou seja, quando as qualidades positivas são masculinas, mas depois esta necessidade de não masculinizar a própria artista. E, enfim, isto é, portanto, só para sublinhar esta ideia que quem quer fazer investigação sobre mulheres artistas no século XVIII, por exemplo, em Portugal, e isso já se escreveu muito sobre isso, é mais provável que encontre materiais escritos, portanto, em correspondência, em crítica de arte publicada em jornais, em catálogos de exposição, isto sobretudo para o século XIX, em catálogos de exposições universais no estrangeiro, nas exposições universais, nas representações portuguesas, nas exposições universais nos estrangeiros, por exemplo, 1900 em Paris, há muitas mulheres artistas, mas quando eu li pela primeira vez os nomes, eu conhecia todos os homens, no sentido de ter ouvido falar, ter visto uma coisa ou outra, e não conhecia nenhuma mulher. E, portanto, o que é que aconteceu aqui, neste processo em que as mulheres, nos catálogos desta altura, como sabem, muitas vezes as imagens não são reproduzidas,
Portanto, há imensos catálogos do século XIX, princípio do XX, só com as listas dos objetos, os nomes e as imagens, mas não vemos, portanto, isso também torna muito difícil o reconhecimento, mas é por isso que a história, esta ideia de que... Mas depois também o que a crítica feminista ainda nos anos 70 veio dizer é, já é impossível, ou seja, reparar ou resolver este vazio histórico quer dizer, é impossível, porque o próprio processo histórico já eliminou as fontes de uma forma específica. E, portanto, o mais importante do que isso é a própria história da arte ter essa consciência de que as escolhas, há sempre escolhas, obviamente, mas o que é importante é porque é que as escolhas de mulheres muitas vezes têm a ver com esse género. Agora, é importante pensar no século XIX, há de facto uma multiplicação de mulheres artistas e há uma quantidade, em primeiro lugar as mulheres passam a estar, a pintora, a ideia da menina ou da mulher pintora passa a ser muito divulgada em cromos, publicidade, nestes cromos que se colecionavam em marcas de chocolate, a mulher escultora, a mulher pintora, mas é quase sempre nestas representações uma mulher que não, primeiro, a feminilidade sempre afirmada e depois como esta ideia da pintora amadora. E isso, há um grande espaço e até um incentivo, mas isso já desde o século XVIII, esta ideia de que a mulher, e a mulher privilegiada, tem acesso à música, tem acesso à pintura, tem acesso a formas cultivadas de lazer ou até da fotografia. Portanto, esta ideia de que a educação das raparigas deve conter estes elementos. Mas, e aqui o que é muito interessante é ver essas fronteiras entre a pintora amadora, a pintora na sua casa, a pintora que não sai do seu espaço doméstico, que continua a ser mãe, continua a ser esposa, e a pintora que quer sair do espaço e que quer expor e que quer vender e que tem que ter contacto com compradores e com espaços onde se expõe arte e, portanto, essa é bastante problemática mas que há muitas mulheres já no século XIX a fazerem da pintura e da arte a sua profissão. Embora, quer dizer, as tensões são muitas e depois também depende de espaços nacionais para espaços nacionais. Portanto, esta ideia e cada vez mais a artista operária e este espaço para a artista operária, portanto, eu acho que esta frase de uma grande historiadora da arte inglesa, Griselda Pollock, eu acho que ilustra bem esta ideia. A prática artística feminina nunca foi completamente proibida, desencorajada ou recusada, mas sim contida nas suas funções. Portanto, esta ideia de que as mulheres privilegiadas podiam pintar como uma forma de lazer cultivado, mas as mulheres pobres ou com as mulheres que tinham necessidade de trabalhar para viver também o podiam fazer. Mas claro, e aqui entramos na grande distinção que também criada pela história da arte, que é a ideia do objeto em série não assinado para venda e do objeto único assinado e feito por uma pessoa que assina. E, portanto, esta ambiguidade entre, por um lado, as possibilidades artísticas, mas depois as muitas formas de coartar as carreiras quando estas se começam a tornar mais profissionais, está muito presente e é importante termos consciência que estas ideias não foram inventadas há pouco tempo. Vejam a frase desta escultora francesa: as raparigas jovens são encorajadas a aprender a desenhar quando estão na escola primária, mas depois, quando querem dar mais um passo, deparam-se com 1001 dificuldades e a porta onde elas poderiam ir bater permanece obstinadamente fechada para elas. Portanto, é a ideia de nós queremos muito que haja mulheres artistas, mas queremos encarcerá-las na mais humilde das mediocridades. Elas podem fazer artes industriais, leques, biombos, pequenos vasos de flores, retratos de gatos, mas vedamos-lhes o caminho que leva à honra e à glória. Esse fica reservado para nós. Bem, agora vamos finalmente ao Portugal de há 100 anos. Portugal de há 100 anos, viram, o Sousa Lopes está na guerra, não é?
Está em França com os soldados portugueses. Sai o primeiro número da revista Orfeu. Muitos artistas vêm para Portugal, e os Delaunay também vêm para Portugal, para fugir à guerra. E é um período onde, esta é a capa do catálogo da Sociedade Nacional de Belas Artes, 1902, e este é um período onde há muitas mulheres, já vamos ver os números, a expor na Sociedade Nacional de Belas Artes, mas mais uma vez eu quando vejo estes catálogos, não conheço, nunca vi as mulheres, não as conheço, não sei nada sobre elas e conheço os nomes masculinos. Mas este também, e não sei, vai estrear para a semana um filme chamado As Sufragistas, sobre a Emmeline Pankhurst e as duas filhas, muito envolvidas nos movimentos feministas do princípio do século, precisamente neste período. E é muito interessante ver como aquilo que vem de fora, esta ideia do modernismo, não é? O Orfeu está a ser lançado porque é a revista da modernidade, precisamente. Acabou o Portugal antiquado e do passado e queremos trazer a modernidade. Mas depois o feminismo também é visto como um movimento e uma ideologia que vem de fora, e essa tem muitíssima resistência, mas tem resistência em todo lado, tem resistência em Inglaterra, tem resistência em Portugal, tem resistência em todo lado. Bem, isto é o Eurico de Seabra, em 1915, escreve um livro em que, e curiosamente cita precisamente a Pankhurst, em que escreve a uma mulher portuguesa e a dizer, tu, querida Ângela, uma mulher que eu não sei se é inventada ou não, e que ele diz, tu que estás, quer dizer, horrorizada com estas coisas que vêm de fora, com esta Miss Pankhurst, a soberana delas, para ti todo o temoroso drama se sintetiza nesse espetáculo horrível, muitas mil mulheres revolucionárias, esqueléticas, frementes e de bengala na mão, uivando, berrando, partindo, destruindo. E acaba este texto dizendo, a tua carta é um documento da tua emotividade de mulher, não mulher à estrangeira ou à inglesa, mas mulher como eu amo e admiro as mulheres à moda do meu país. Portanto, isto era também o que estava a acontecer em Inglaterra, em que os jornais estavam sempre a ridicularizar as sufragistas e feministas. Aqui é o Daily Mirror, em 1914, portanto, precisamente, começo da guerra, há 100 anos, a fotografarem, e isto era muito usado, as caricaturas, as paródias, ao jogar, quase a tornar o comportamento destas mulheres como uma patologia. E, portanto, quem leia os jornais desta altura encontra muitíssimas, os jornais europeus, e não só, também na Índia, o movimento também teve implicações. Portanto, por um lado, e em Portugal também, encontramos grupos de feministas muito ativos, até antes da República, e também uma grande resistência. Portanto, esta ideia do feminismo e do antifeminismo e da resistência. Mas este tipo de caricatura já é muito anterior. O Daumier já goza com isso, o famoso caricaturista francês faz uma série de caricaturas a gozar com as mulheres emancipadas, em que diz, está ela a ler um livro, ele de calças na mão, e diz, estou-me nas tintas para a vossa, refere-se à Georges Sand, que impede as mulheres de remendar calças. Portanto, isto em 1839, em Paris. Portanto, há uma longa genealogia desta resistência. Mas, ao mesmo tempo, em Portugal também há o Roque Gameiro a ensinar as suas filhas a pintar, as manas Roque Gameiro a darem aulas a meninas. Há muitas meninas da burguesia lisboeta ou portuense a terem aulas em ateliê. Muitas vezes, apesar de poderem ir para a Escola de Belas Artes, não vão para a Escola de Belas Artes, mas vão para ateliês. Mas só para terem uma ideia da quantidade de mulheres a exporem, há 16 mulheres em 78 artistas na exposição anual da Sociedade Nacional de Belas Artes há 100 anos, em 1915. Há 6 mulheres em 12 artistas, portanto isto até são percentagens muito maiores do que as das exposições atuais de artistas contemporâneos, muitas vezes. E, portanto, mas curiosamente, quando a Sociedade Nacional de Belas Artes, em 51, faz uma exposição retrospectiva, já não aparece nenhuma mulher exposta. E, portanto, aqui vemos um exemplo de como depois, nas reflexões históricas e nas construções de determinados momentos e temas históricos, depois desaparecem. E aqui, só aquilo que nós estamos a fazer, de alguma forma, num espaço de exposição,
E acabo com esta fotografia de uma escola completamente periférica, numa pequena cidade inglesa, em 1900, em que um homem está numa aula de pintura para mulheres, e agora acabo com um anúncio de há um ano da Ray-Ban, também com uma aula de mulheres artistas a pintar um homem nu. Obrigada. Obrigada. Ainda na sequência da apresentação da doutora Filipa Vicente, lembro uma história no século XIX, na altura do Grupo do Leão. Não são, logo no início não integra mulheres, mas uns anos depois eram as chamadas leoas, e uma delas, a Berta Ramos, ou seja, filha do Ramalho Ortigão, numa exposição apresentou uma obra com uns nabos, e o Calmels, na altura, criticou que tão lindas mãozinhas que deviam pintar flores, afinal vêm pintar nabos. E isso levou a uma crítica do Ramalho Ortigão, e que tem sido muito estudada pela Maria João Ortigão, assinada Simplício Feijão, onde ele comenta, portanto, toda essa história. E critica esse comentário do Calmas, mas, para além disso, a Berta Ramos acabou por nunca estudar ou continuar a sua atividade artística. E numa carta, e talvez por, neste caso, um caso diferente daqueles que apresentou, mas talvez por autocensura, inclusivamente o Ramalho Ortigão, quando esteve numa estada, não faço ideia, já não me lembro onde, escreve à mulher e comenta isso, o facto de ela não querer continuar e não querer estudar para Paris. E escreve, então aquela bruta, que não tem outro nome, senão, não quer estudar, não quer ir estudar para Paris. Portanto, o ambiente era difícil e, enfim, dispersámos um pouco em relação ao Sousa Lopes, mas também é isso que tem piada. De qualquer modo, no Sousa Lopes, voltando ao Sousa Lopes, estes retratos da Guite, parece que com estes retratos da Guite ele se moderniza a sua paleta, como disse o Fernando Rosa Dias, e de uma forma completamente diferente. Não sei se pode fazer alguma ligação com o facto de ter um familiar, ou da Guite ter um familiar das chamadas vanguardas do Kiesling, ou de algum modo com o retrato da Kiki de Montparnasse, ou enfim, com outras obras, que não sei se querem comentar. Aquelas questões iniciais, questões lançadas sobre a Vieira da Silva, a própria Aurélia, a Paula Rego. A Aurélia não tem a projeção internacional que Vieira da Silva e Paula Rego conquistaram. Isso é que de facto são fenómenos, isso de facto são fenómenos particulares. Mas a construção desses fenómenos deve-se muito a um enquadramento internacional em que elas se projetam. E aí o déficit tem a ver com outra dificuldade, que é a arte portuguesa no seu complexo de periferia relativamente às situações internacionais. Nesse sentido, uma pintora portuguesa tem dois patamares que tem que passar. E elas, exatamente, ultrapassaram esses dois patamares. No caso da Vieira da Silva,
que também é um casal de artistas, aliás são os dois, tanto Vieira da Silva e Paula Rego, estamos a falar de fenómenos de casais de artistas. A Vieira da Silva, no fundo, quando é recusada a nacionalidade ao Arpad, não é? E ela também fica, a Hungria é ocupada, ele fica sem nacionalidade e o Estado português recusa a nacionalidade. Era já o Estado Novo a apodrecer. Ninguém percebeu, os intelectuais portugueses começam-se a questionar e a tentar mexer, mas o casal não está para chatear, vai para o Brasil. E quando regressa, o regresso já não é para Portugal, é para a França, para Paris. E o que é que acontece à Vieira da Silva e à Arpad? Ela vai fazer parte da Escola Francesa de Pintura do pós-guerra. E é aí que ela se projeta historicamente. Quer dizer, ela torna-se uma protagonista daquela escola. O fenómeno, ou seja, é já uma apropriação histórica, não é? Com ela ainda viva, mas uma apropriação histórica de uma escola de grande referência internacional, onde ela faz parte. Qual é o fenómeno da Paula Rego? Durante os anos, para mim ainda é mais curioso, durante os anos 170, portanto ela está em Inglaterra, durante os anos 170 a Paula Rego tem uma fortuna crítica em Portugal, onde é considerada uma das grandes figuras. Por exemplo, o Romário Gonçalves é um dos primeiros a fazer um grande elogio à Paula Rego na segunda exposição da Gulbenkian. Peço desculpa, estamos a fugir aqui com outras coisas fora de Sousa Lopes, mas já portuguesa. O Sousa Lopes já temos. No início, e curiosamente, ela é casada com um pintor inglês, que era uma das grandes promessas da pintura inglesa. Provavelmente não ficou meio caminho, enfim, com a doença, ele teve todo o problema da doença, mas de facto ele não estava a cumprir aquela travessia dos anos 170. Ele não estava a cumprir aquilo que se parecia anunciar. E o que acontece à entrada dos anos 80? A escola inglesa começa-se a criar aquilo que foi o fenómeno da Escola de Londres, que é uma pintura figurativa inglesa com que os ingleses querem reprojetar internacionalmente, pegando no Bacon, no Francis Bacon, pegando no Lucian Freud, no Michael Andrews, que era um grande amigo da Paula Rego, e encontram ali, num mar de figuras, com um interesse realista, que era a grande questão dessa escola, a Paula Rego. E ela é puxada para fazer parte dessa escola, é convidada pela Tate para trabalhar lá dentro. É a Tate, não é? Ou National Gallery? National Gallery, aqueles painéis. Sim, sim. Ou seja, a grande projeção internacional, no fundo ela fazia parte da história da arte portuguesa, mas a grande projeção internacional é quando ele entra na Escola de Londres. Ou seja, tem a ver com esse outro protagonismo de escolas. Evidentemente, as outras figuras, o caso, por exemplo, da Lourdes Castro também é curioso, porque ela e o Heriberto entram bem também numa escola francesa da pop art, ali a seguir quando eles vão para Paris, portanto, na história dos anos 60. Ainda aparecem monografias do tempo, é o efeito também capa da Blue Ibsen, mas, enfim, eles regressam e há um afastamento dessa historiografia que de certo modo, esqueceu um pouco deles. Há uma outra figura também que normalmente tem sido sempre esquecida, a Amélie Poços, e que estabelece essa ligação entre essa mulher autónoma, que ela tinha uma vida extremamente independente, não é? Tanto como a Aurélia de Sousa, que esteve várias estadas em Paris e longas estadas em Paris, e, no entanto, a crítica da época apresenta-a como uma autora feminina, com temas femininos, porque inclui as flores, os gatos, as meninas, a figura feminina sempre com uma forma oval, a eterna menina que ela parece que era, ou que sempre foi, mas, portanto, isso corresponde a uma ideia construída daquilo que era o tema feminino, ou os motivos femininos, quando ela tem uma gramática modernista muito própria, não é? Isso é uma questão que me interessou bastante, aliás. Acho que nós cometemos
Nós agora não nos vamos calar. Não, Nós agora não nos até vamos aí calar. devíamos perguntar se alguém quer fazer alguma Exatamente. pergunta ou dizer alguma Estamos coisa. aqui a não é? monopolizar. Sim. É assim, vamos lá ver, o Lopes pode ser um clássico, Sim. com várias épocas, vários estilos, não era articulado à sua época. Tem aquele relacionamento familiar tão próximo com o Kissinger, que anteriormente acho que viveu em Portugal, na casa dele durante a Segunda Guerra. Sim, na Mundial, Segunda não é? Guerra fugido, sim. Mas nunca saiu desta coisa, a não ser com estes espantosos retratos da mulher. Eu lembro da primeira vez que vi uma blusa azul, e, um ponto que eu posso estar enganada. Ela influenciou muito a ele, foi o modernismo da obra dele, de facto, aquela mulher que apareceu, mas eu lembro de uma exposição onde estava, aqui no teatro, o retrato dela, este usado, e em frente, ela também influenciou de certeza alguém, porque eu lembro que havia um retrato. Desculpa? Havia um retrato dela pintado por outra pessoa, Aqui. na mesma época. Só em fotografia, não? Não. Sampaio? Talvez, não sei, eu sei que estava em frente. Fizemos aqui uma exposição do Sampaio, sim, do fotógrafo. Fotografia artística, Eu não sei é? que já vi, além de quase certeza absoluta que vi, uma pintura, um retrato dela feito por alguém que não. Mas não era um homem, era fotografia. Pode ser essa pergunta, se existia ou não. Desculpa lá, Obrigada. Obrigada. Bom, Bem, vamos acabar. Já é muito tarde. Como é que eu tiro isto aqui? Como é que... pois é, já está muito tarde. Sim, sim. É que essa questão do feminino. Nós continuamos a conversa e esteja à vontade. Não, temos que... Essa questão do feminino. Eu trabalhei nisso no meu texto da Artigéria, que era a construção da arte moderna ao feminino. Porque eu encontrei na futura crítica questões curiosas. A recepção da Sara Afonso nas primeiras exposições e na primeira exposição dos Independentes, um pouco a Emílio Pessoas, quando ela aparece, que é, há uma espécie de aceitação da modernidade, exatamente por esse lado feminino, que é uma espécie de ingenuidade, de lirismo feminino, onde a modernidade tem um espaço em que pode entrar. Isso é muito curioso e que até certo modo se justifica. O caso da ingenuidade tem um grande apoio na presença, que era um dos conceitos fortes de uma espécie de teoria presencista, e a Sara Afonso fornecia-lhes esse instrumento. E atenção que o Almada Nogueiros, a certa altura, interessa-se pela questão da ingenuidade, e há ela também refere isso nas entrevistas, em que o Almada faz, na altura, apoia imenso para ela pintar e a explorar essa dimensão da ingenuidade. Enfim, ali já é outra questão, claro. O macho latino a dizer só quer ver as minhas coisas, é outro caminho. Mas Pois. Isso a ocupação dos espaços da casa, enfim. Tal como o Arpad decidiu em relação à Guerra Civil, porque quando há mulheres, são homens que aceitaram apagar-se e ter Como a Paula Reis. um lugar secundário e nem todos os homens aceitaram. Uma Cristina de Cristo. Exatamente, ele aceitou. Normalmente sempre havia. Ela se sentiu